Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta então e agora veremos o capítulo 14. No capítulo 14 a gente começa numa nova parte então do nosso livro. A gente vai ver então agora os vetores e as matrizes, mas que venham a ser as estruturas de dados chamadas vetores e matrizes. Até o momento, se vocês forem lembrar, a gente armazenava em uma variável somente um valor. Ou seja, quando a gente utilizou a estrutura de repetição e a gente realizava a leitura de 6 itens, por exemplo, em uma variável, o que era armazenado na variável no final da leitura era somente o último valor. Por quê? Porque as nossas variáveis não armazenam histórico. Ou seja, se eu li, por exemplo, 6 valores, só o último é que fica armazenado na memória. Os anteriores, eles ficam na memória até a gente realizar a leitura de um novo item. Quando a gente realiza a leitura de um novo item, aquele valor é apagado e só fica o novo valor lido. Com os vetores e as matrizes, a gente vai ver que agora a gente vai começar a armazenar todos os valores lidos. Ou seja, se a gente tiver que ler 6 números, por exemplo, nós vamos no final do programa ter os 6 números armazenados. E isso que vai interessar para o nosso programa. A gente começar a realizar os armazenamentos de tudo que a gente lê. Com isso, a gente passa a ter um histórico de tudo que foi lido, de tudo que foi carregado, de tudo que foi entrado no nosso sistema. Tudo bem? Aqui tem uma imagem que faz uma simulação, de uma matriz onde a gente teria várias caixinhas, onde cada caixinha a gente teria armazenado uma gravata. Então, observem que em cada caixinha a gente tem uma gravata especificamente. Tudo bem? Agora, como é que a gente vai fazer para que o nosso algoritmo tenha várias caixinhas? A diferença só, pessoal, antes da gente entrar lá, a diferença entre o vetor e a matriz é que o vetor a gente só vai armazenar aqui, uma linha. A gente vai ter várias caixinhas, tá tudo bem? Uma caixinha, outra caixinha, outra caixinha, outra caixinha, porém, somente numa linha. Já o vetor, a matriz a gente vai conseguir ter várias linhas. Então, a gente vai ter uma caixinha, uma caixinha, uma caixinha, só que reparem que no vetor a gente só tem uma linha, na matriz a gente tem várias linhas, tudo bem? Cada linha com várias caixinhas. Vamos ver como é que a gente faz isso então na prática, ou como é que funciona isso na memória e depois a gente vê a sintaxe. Então, para a gente pegar agora aqui mais, de uma maneira mais didática, o que a gente viu até agora de variáveis, se a gente for observar aqui, o que nós temos? Nós temos as variáveis, então é o que a gente já fazia até agora, onde cada variável ocupa uma área da memória, tudo bem? Então aqui a gente tem vários espaços da memória sendo ocupados, cada um por uma variável, porém, agora é como se, a partir de agora, dentro de uma caixinha desse, ou seja, um espaço que a gente reservou na memória para armazenar, aqui no exemplo, a idade, agora, aqui dentro, a gente tivesse uma subdivisão. Então, aqui, vocês podem só observar, é como se essa caixinha aqui passasse a ter mais caixinhas ali dentro. Cada caixinha, pessoal, vai ter o seu índice. E o índice, então, vai indicar qual é o tamanho, ou seja, a quantidade de caixinhas que essa caixa que a gente utilizava até agora para armazenar somente um valor vai ter. Tudo bem? Pessoal, isso aqui é para fins didáticos, tá bom? Na prática, fisicamente, ocorre um outro processo. Porém, para a gente isso não é importante nesse momento. O importante é a gente saber que antes, uma variável a gente armazenava um valor, em um vetor agora, a gente vai armazenar n valores. E esse n a gente vai definir na declaração do vetor. Tudo bem? Só a última observação aqui, pessoal. Os índices dos vetores sempre vão começar do zero. Tudo bem? Então, eles sempre vão encerrar no tamanho menos 1. Isso a gente vai ver agora na declaração da sintaxe. Então, vamos só ver aqui a sintaxe. Voltando aqui no nosso livro. Então, vamos só descer onde a gente tem a sintaxe, e aqui vem a sintaxe. Como é que é a sintaxe, pessoal? A gente tem
inicialmente o tipo do vetor. Quais são os tipos, pessoal? Os mesmos que nós vimos nas variáveis. Inteiro, caractere, lógico, cadeia, real, tudo bem? Depois, o que nós temos, pessoal? Depois nós temos o nome do vetor, assim como nós tínhamos também o nome da variável, nós também temos o nome do vetor. E aí é que vem a diferença, pessoal. O que a gente tem de diferente? Agora, depois do vetor, a gente tem que abrir colchetes e fechar colchetes. Dentro do colchete, pessoal, a gente vai indicar o tamanho de itens que a gente vai armazenar nesse vetor. Tudo bem? Então, vamos só simular aqui. Vamos imaginar que a gente tem uma sala de aula com 10 alunos. Então, a gente quer armazenar a nota desses 10 alunos. Como é que a gente faria, então, pessoal? Aí, a gente faria da seguinte... da seguinte maneira. Espera aí, vamos voltar aqui, que eu fechei o slide. Um minutinho e eu já volto. Bom, voltando então aqui na declaração, pessoal. Então, vamos só voltar nesse nosso exemplo. A gente quer, então, armazenar o valor das notas de 10 alunos de uma sala de aula. Então, como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Então, como a gente comentou, a gente vai declarar se a nota, qual é o tipo da nota, já que nota tem casas decimais, real. Depois a gente coloca o nome. O nome aqui, vou colocar nota do aluno. Abro o colchete, eu vou indicar então agora a quantidade de notas que eu vou armazenar. Nesse caso, 10 notas. Então aqui está a declaração. Como é que a gente faz para acessar essas notas? Pessoal, se fosse uma variável e a gente, por exemplo, quisesse atribuir uma nota, né? A gente colocaria aqui, vamos supor uma variável, vou criar aqui uma outra variável só chamada nota, tá bom? Se eu quisesse atribuir valor na nota igual a, sei lá, 8.6. No vetor, pessoal, repare que a gente tem 10 de espacinhos ali. Então, a gente vai ter que indicar dentro desses 10 qual a posição que a gente quer armazenar. Então, a gente vai chamar nota aluno. Vamos passar entre colchetes qual é a posição que a gente quer armazenar. Sei lá, eu vou armazenar no índice 3, tá bom? E aí, pessoal, a gente então atribui também usando o igual, sei lá, 7.9. Tudo bem? Grande diferença então entre vetor e variável é essa. Na declaração, a gente tem que indicar o tamanho, ou seja, a quantidade de itens que a gente vai armazenar no vetor. Na hora de usar o vetor, a gente vai ter que identificar em qual posição, em qual índice a gente quer armazenar. Tudo bem? Vamos só voltar aqui para o nosso código para a gente ver, então, como é que a gente faz essa declaração e uma leitura, por exemplo, de um valor. Então, temos aqui uma declaração de carros com tamanho 5, tudo bem? Vamos só pegar um exemplo aqui, E aí, o que nós temos aqui, O carros, lembra? Ele começa do zero sempre, tudo bem? Sempre começando do zero. Como a gente tem tamanho 5 e ele está começando do zero, vamos ter que ter 0, 1, 2, 3, 4. Percebam que o último índice, então, é o 4. Então, os índices sempre vão ser, o último índice sempre vai ser tamanho menos 1, beleza? Aqui nesse exemplo é o 4. Porém, pessoal, a gente não vai utilizar eles assim, 0, 1, 2, 3. Por quê? Porque a gente viu que a gente tem as estruturas de repetição. Estruturas de repetição, pessoal, eles servem para repetir um código. Reparem que aqui a gente está repetindo tudo igualzinho, só está mudando o índice. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai utilizar, então, estrutura de repetição, e aí a gente pode utilizar um para. No para, lembra que a gente tem uma variável que controla o para, que vai 0, 1, e aí aqui dentro a gente vai colocar essa estrutura. Essa variável. Vamos só observar aqui, que eu acho que a gente tem um exemplo aqui. Olha lá. Então, vamos só, como é que a gente faria a mesma leitura daquele carro, 0, 1? Se vocês observarem aqui, ele vai até 4, então percebam que tem o igual aqui. Então, ele vai pegar a posição 4. E aí, observem, o que vai dentro do leia? Carro, abro e fecho.
E ao invés da gente ter aqui o 0 e o 1, a gente não poderia. Por quê? Porque senão ele sempre ia armazenar na posição 0. O que a gente tem? A gente tem a variável que está realizando esse controle, que está indo do 0 para o 1, para o 2. Logo, ele vai começar do 0. Armazena, então, o primeiro carro no 0. A próxima vez que o para for atualizado, né? Count mais, o count vai passar a ser 1. Então, o próximo a ser armazenado vai ser o 1. Depois, o 2, o 3, até chegar no 4. Tudo bem? Para fazer a escrita, pessoal, a mesma coisa. Colocamos dentro de uma estrutura de repetição, utilizando um count. E esse count, então, vai fazer essa exibição. Tudo bem? Pessoal, chegamos, então, ao final da aula de vetor, do resumo, né, do capítulo de vetor. E nos vemos, então, no capítulo 15, onde nós vamos falar sobre matriz. Um abraço, pessoal!